Papo Canela Podcast. Alô Brasil, alô Calcaia. Fala moçada, bem-vindos a mais uma edição do Papo Canela Podcast. Eu sou o Felipe Canela e hoje vamos falar sobre... Na verdade, a gente vai copiar na caruda o Três Sonidos do meu amigo Sebastian Carlos, né, Sebs? Isso aí. Só que falando de futebol, né? É. Ô Sebastian, me diz uma coisa. Um personagem de quadrinhos foda pra você. Sandman. Por quê? Me dê 10 motivos. Mentira, não, só um. Ele é melancólico, mas ele é cruel. Cara, eu tô eu vou tentar, cara, sério, mano, eu vou até o final de 2020 conseguir ler Sandman. Mentiroso, foi isso no passado. Não, eu vi agora que vai sair a série, bicho, aí me deu uma empolgação. Eu vou... Ah, ok. Tá gravado, viu? Fiquei na tentação. Bom, então é isso. A gente vai falar hoje, na verdade, não vamos falar de quadrinhos, isso aí é com o Hamilton lá do Quadrinhos e Narrativas. Na verdade, a gente vai falar sobre lances do futebol. Vamos falar cada um sobre 3 lances que nós vimos, que nós presenciamos virtualmente ou no estádio, não sei, né? Ninguém sabe o que o outro vai falar para ficar a surpresa mais gostosa. E para isso a gente trouxe um convidado de peso, lá diretamente do podcast Histórias de Futebol, o senhor Leonardo Oliveira. Fala, Leonardo, beleza, meu filho? E aí, cara, beleza? Tudo certo com vocês? Tranquilo. E a gente já babou muito o ovo do Leonardo aqui antes da gravação, disse que o podcast é legal, só que no momento da gravação aqui, ó, vou entregar, hein? Tá com mais de 2 meses aí, quase 2 meses que ele não sai nada lá no podcast dele, no feed dele. Tá complicado. Mas tô fazendo o roteiro do próximo. Logo sai. Cara, faz aí um jabá antes de começar, faz um jabá do teu podcast, bicho, é muito legal. São histórias contadas, histórias às vezes até aleatórias, assim, que as pessoas não lembram. O último que eu vi, por exemplo, foi quando nem a gripe parou o Vélez, né? Que conta a história do torneio Clausura lá de 2009, quando o Vélez foi campeão e tudo. Fala aí, cara, um pouquinho mais. Cara, assim, tenho um podcast, né, Histórias de Futebol, que eu resolvi criar começo de janeiro de 2019, aí com 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E eu resolvi fazer, há muito tempo já eu via podcast, né, lá desde 2013, 2014, e sempre tive uma ideia de criar o meu, só que nunca comecei, né, nunca deu start. E ano passado eu comecei, então, resolvi falar sobre futebol, que é a coisa que eu mais entendo e que eu mais sou apaixonado, assim. E fiz num formato usando o storytelling, né? Tendo alguns outros podcasts como inspiração. Então, normalmente eu faço episódios curtos, 20, 30 minutos, contando alguma história emocionante, algum caos, assim, do futebol. Nem o Felipe falou ali, já falando sobre a gripe de H1N1, que quase atrapalhou 2009, né? O título do Vélez em 2009, sobre o milagre de Istambul, do Liverpool, sobre até causos em parceria, né, com a revista Corner, como foi esse do Vélez, ou com o Ponteiro Esquerdo, que é um site muito massa que vem lá do antigo impedimento, né? Muito bom site esse. Então a gente tá lá em todas as plataformas, quem quiser, só vai lá no Spotify, Castbox, Pocket Casts, Deezer, vamos lá, só seguir. Aliás, cara, o último que eu ouvi sobre o Vélez, né? Eu ouvi ele acompanhando um vídeo que por acaso tinha mais ou menos o tempo do podcast, que era um vídeo, acho que tinha uns 12 minutos e o podcast tem 14, e bateu mais ou menos muito igual, cara, os lances você falando e tal, minutos o cara perdeu um pênalti e eu vendo lá assim, caralho, cara, é muito mais emocionante. E além disso, do futebol mundial, tu ainda fala de coisas assim do cotidiano, do pessoal do subúrbio, né, que eu tenho um último lá que eu me surpreendi, do último gol, é daqui da minha região, velho, é lá do Padre Andrade aqui no Ceará, no fato que eu vi acontecendo nos jornais, né, que o rapaz faleceu, a polícia matou, aí a galera fez uma homenagem a ele no caixão. Cara, nossa, tá falando do Padre Andrade, velho, aquele lance lá, cara. Bem legal, cara. Valeu. Isso, eu tento trazer também alguns casos como esse, né, que me
me marcou bastante quando eu fiquei sabendo, vi através do Twitter, né, desse caso. Uhum. Então tem esse outro, que é de uma história de um argentino lá de La Plata, que é o que eu fiquei sabendo pelo ponteiro esquerdo, que é sobre a melhor partida já jogada, né? Que é sobre... Então a gente tenta trazer as histórias, literalmente as histórias do futebol, seja ele na Champions League, ou seja ele numa quadrinha do bairro, na nossa cidade. Exato. Continue fazendo, cara, é muito legal. Bora lá, Doutor Sebastião? Oi. Comece aí com o seu primeiro lance. Qual foi o seu primeiro lance? Lembrando que a gente vai falar só de coisas que a gente viu, que presenciou, né, na TV ou no estádio, enfim. Coisas que aconteceram em nosso tempo de vida. Que nem o Leonardo fala naquele episódio do Messi lá, que ele fez, sobre o gol número 500. No final do episódio ele fala: eu vou poder falar para os meus netos ou para os meus filhos, eu vivi nos tempos do Messi. Sim. E do Cristiano Ronaldo também, né? Sim. Vamos ser justos, né? Também. Então, mais ou menos seria uma regrinha meio besta, mas que a gente pôs até para ficar um pouco mais autêntico, para ninguém no futuro me falar: você não viu isso. No meu tempo era melhor, seus moleques. Então, pra gente se livrar disso, a gente vai só focar em coisas da nossa época, do nosso tempo de vida. Bom, vamos lá. Nosso tempo de vida não, no nosso tempo de consciência de vida, né? Porque quando eu tinha 5 anos, eu lembro porra nenhuma de futebol, velho. Cara, mas eu comecei a acompanhar com 8. 8 ou 9, né? Tudo bem, então, mas a partir dos 8 anos, então você conta essas histórias. Porra, então não vou poder falar do título do Mengão? Tá bom. Não, pode não. Deixa isso aí pro Thiago. Então vamos lá. Me identificando muito com o Leonardo, né? Que ele falou que é do Sul e tal, e eu, como tenho minhas raízes malditas lá em Buenos Aires, Argentina. Malditas? Muitos dos lances que eu vou escolher são indo pra esse lado também, né? Mas tem um em particular que eu tava em casa, era de noite, era uma fase negra da seleção argentina, para dizer no mínimo. Era o comando de Don Dieguito Armando Maradona, que foi efetivado como técnico argentino, numa dessas loucuras que só acontece na Argentina mesmo, né? E que a campanha da seleção estava muito, muito, muito ruim, sabe? Mas o que faltava ali de técnica, o que faltava de mínimo de estrutura tática, alienação, formação, sobrava de coração em algumas partes. E o relato, né, a história que eu vou trazer agora é referente ao gol do Palermo contra o Peru nas eliminatórias para a Copa de 2010. Gol esse que foi feito na penúltima rodada das eliminatórias, né, no estádio monumental Casa do River. E ali, é um gol muito épico, eu diria, porque começou no tempo normal, né, o clima meio nublado, como é característico em Buenos Aires, e caiu um toró, velho. Começou a chover cântaros no final da partida, e até a câmera da TV, ela tava meio assim, se vocês forem reparar, tava meio nublada, cara, tava ofuscando já, com a umidade saindo de dentro da câmera, e mal dava pra você ver na transmissão, cara. Caramba. Enfim, o que falar dessa jogada? Começou com 1-0, gol do Pipita Higuaín, primeira partida do Pipita Higuaín pela seleção oficial. Ele tinha se chamado antes para jogar, acho que na seleção pré-olímpica, e o Maradona chamou. Estavam dizendo que o Maradona insistiu muito no Tevez, é verdade, o Tevez não estava rendendo PN na seleção. Acabou que o Pipita Higuaín entrou como titular nesse jogo, atacante titular. Segundo atacante, se não me engano, era o próprio Messi, e tinha um meio armador, que é meu jogador favorito da vida da Argentina, que é o Pablito Aimar. E ele que deu o passe pro Higuaín, né, um passe meio assim cruzado entre linhas. E Higuaín, na época, novo, né, ainda tinha muita lenha para queimar. Ele pegou e conseguiu fazer o gol que eu considero que é a característica mais clássica dele, um fundamento que ele tem muito bem, que é a bola cruzada. Ele pegou ali mais ou menos indo pela direita e bateu de canto, foi bem no cantinho do goleiro e foi 1-0. E a gente respirou, porque a Argentina precisava ganhar os 2 últimos jogos, né? Era contra o Peru esse em casa e o último era contra o Uruguai, na casa do Uruguai. E lá já depois no segundo tempo, já com chuva caindo o mundo, o Monumental lotado e o time mal, péssimo, o Mascherano me inventa de fazer uma firula, dar de letra dentro da área da Argentina, perde a bola. O Mascherano fazendo isso. O Mascherano fazendo isso. Ele perde a bola dentro da área argentina, um jogador peruano cruza, se não me engano, Vargas, parece que era o craque daquela seleção do Peru na época, anota de cabeça, empata o jogo assim, faltando segundos, digamos assim, para terminar o jogo, né, cara?
E aí, velho, pega pra capar, e eu assistindo, né, pela televisão, lógico, no Brasil, morava em Manaus ainda, e a gente sentia a boca do eu não lembro quem tava narrando esse jogo, se era o Luiz Roberto ou se era o Galvão, acho que era o Luiz Roberto. A boca dele salivando assim de, a Argentina vai perder, a Argentina vai perder, vai se lascar, vai ser eliminada. Cara, e tem aquele bendito cruzamento, assim, nas últimas, né, cara? Entra Palermo, cruzamento meio doido, cara. Vai pra área e volta, fica um ping-pong em cima da área. Eu sei que no penúltimo lance, antes do gol, a bola cai no pé do Insua, que era um jogador do Boca na época. Um desses meios que o Boca produz, né? Não sei porque Cargas d'Água tava na seleção. Ele bate, eu até hoje não sei se ele quis bater pro gol ou quis cruzar pra alguém, eu acho que ele quis bater pro gol. Só que a bola foi desviada milagrosamente por dentro dos zagueiros peruanos e caiu no pé dele. Ele Titán, Martim Palermo e, porra, bate no canto daquele jeito bem tosco dele, que ele era um jogador tosco, mas era goleador. Era tosco e mesmo. mete o gol. Se viene un cambio en Perú. Hay córner para la Argentina y es la última. Igual a la Argentina. Es la última pelota del partido. Viene el centro. Quedó bollando. ¿Para quién? Para Di María. Ahí está Di María. Otro centro. La pelota le quedó para el Pocho. Pegale. Ahí va el Pocho. A los 47 minutos 30, Martín, sí, fuiste vos, Martín, fuiste vos, Palermo, 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 el hombre de la película, el hombre de todo. E a galera achando que era entendimento e não era, fica aquela dúvida, sei que ele sai correndo, cara, e uma das cenas mais assim, emocionantes, que eu gritei, joguei a almofada pra cima, dei uma bicuda, o ventilador voou, caramba. E cara, ele vai pro canto da bandeirinha do corner, ele arranca a camisa, e eu tenho até hoje esse wallpaper, cara, da imagem dele, ele sem camisa, né, abrindo os braços, olhando pra cima, né, e beijando, né, o pulso, que acho que ele tem uma tatuagem que é em homenagem ao filho dele, né, e tal. E cara, muito foda, cara, muito foda. Eu lembro dessa cena. O Palermo também, que foi por muito tempo conhecido por aqueles 3 pênaltis perdidos contra a Colômbia, né? Um jogo Sim. Só, né? Mas também depois ele se redimiu e fez os 2 gols contra o Real Madrid na final do Mundial de Clubes de 2000, se não me engano. Isso. Martim Palermo, muito bom, bom começo, cara, bom começo. E o louco, assim, cara, o louco, né? O louco é que na casa do River Plate você ouviu a galera entoando Palermo, que, porra, maior rival, né, do Boca, né? Até o próprio, depois eu procurei relatos, né, de narradores argentinos falando, eles falando, nossa, Martim Futebol, o cara falando, né, tipo, Martim Palermo, foi você. E tem muita aquela história, a lenda em torno dele, que é a película de Palermo, o filme da vida de Palermo, que nunca termina, né, sempre tem alguma última coisa pra ele fazer. Ainda tem um lance icônico do Palermo, que eu não vou falar aqui, que já é na Copa do Mundo. Eu acredito que em agradecimento a esse gol, o Maradona convocou ele pra Copa. Sim. E ele foi pra primeira e única Copa do Mundo, Copa 2010, e ele fez gol na Copa, cara, contra a Grécia. Sim, tava assistindo esse jogo. Cara, e é muito louco, e o narrador lembrou disso, né, daquele lance no Peru, que ele dá sobrevida, ele consegue dar vida pra Argentina, que tava já tava na Covid já, tava na máquina do respirador pra morrer, que se empatasse tava lascada, né, cara? E consegue ganhar a Argentina, e assim, é um lance mítico, tá gravado aqui na retina. Só pra finalizar, na época, quem tava vigente na internet não era o Facebook, era o Orkut. E tinha uma comunidade no Orkut chamada Futebol Não Alternativo. E a gente tinha o costume de ficar acompanhando os jogos importantes, muito boa a comunidade. A gente acompanhava os jogos importantes, né, do futebol mundial ali na comunidade. Então tinha tópico aberto para cada jogo. E no tópico desse jogo, lógico, tinha galera que era hater, mas tinha muita gente que admirava e gosta do futebol argentino, como tem muito aqui no Brasil, né? Sim. O Leonardo tá aí de prova. E que a galera falando, uma frase de um cara lá que eu não lembro quem é, mas até hoje eu lembro, falando, cara, ver jogo por dentro de uma lente toda umedecida da chuva é muito moralizador, muito fazedor de caráter. Eu lembro disso. Caramba, velho, caralho. Muito bom. Cara, primeiro vai ser sobre meu time do coração, sobre o Grêmio. Eu pensei em dezenas
Cara, ó, antes de tu começar, desculpa atrapalhar, já encheu o saco aí, mas tem uma história do Grêmio que eu enlouqueci, mas eu vou contar só depois você contar a sua aí. Até imagino. Então, assim, tem muitos, mas a que eu escolhi pra contar hoje aqui é o gol do Tcheco contra o São Paulo em maio de 2007, nas oitavas de final da Libertadores. Caraca. Eu lembro disso. Tristeza, foi triste. Então o Grêmio 2004 foi rebaixado e depois de uma década ali, a década de 90, sendo a mais vitoriosa do time, começa os anos 2000 com a saída do Ronaldinho, aquela saída extremamente complicada, o Grêmio entrando naquelas parcerias que todo clube, assim como o Corinthians, o Cruzeiro, entram, gastam o que tem e o que não tem, e um ou 2 anos depois vem o rebaixamento. O Grêmio foi assim, em 2004 foi rebaixado, ficando em último lugar, e 2005 jogando a Série B, com aquele caso fatídico dos aflitos. Batalha dos Aflitos. Batalha de 26 de setembro de 2005. Eu assisti esse jogo, torci muito pelo Grêmio. Aquilo foi inexplicável. E enquanto o Inter, nosso eterno rival, estava começando a viver os seus melhores momentos. 2005 o Inter fica em segundo no Campeonato Brasileiro, né? Aquela... Injusto, né? Injusto. Isso, com o caso do seu Edilson, que teve a remarcação dos jogos, todo aquele... O Edilson, o árbitro, né? O árbitro que teve 11 jogos, se não me engano, cancelados por conta de descobrir que ele tava... coisa de aposta, alguma coisa assim. Não lembro bem, não, mas acho que era uma coisa assim. E então chega 2006, o Grêmio volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e termina em terceiro lugar no Brasileirão e consegue uma vaga para a Libertadores de 2007, enquanto o Inter é campeão da Libertadores pela primeira vez e campeão do mundo em cima do Barcelona, do Ronaldinho. Com gol de Adriano Gabiru. Caraca. Tempos sombrios para os gremistas. Aquilo ali eu gostei. Acho que foi a estreia do Pato também, né? O Pato tava sendo descoberto. Isso, ele começou, acho que na penúltima rodada do Brasileirão, contra o Palmeiras, se eu não me engano. Foi pro Mundial e já ali estourou. Arrebentou, tinha o Yarley no ataque do Inter, também o cearense. Muito bom. Jogava muito. E chega 2007, o Grêmio volta pra Libertadores e tem aquele sonho que tinha em todo gremista de a gente voltou na primeira Libertadores, vamos tentar ganhar, mas o time não ajudava. A gente tinha o Mano Menezes logo bem no começo da carreira como treinador, vindo do Caxias, e o Grêmio consegue passar da primeira fase com um gol no Olímpico, precisava vencer o Cerro Porteño, vence com um gol de cabeça aos 36 do segundo tempo, uma agonia desgraçada. E eu me lembro de estar olhando na TV e eu sabia que o Grêmio vai pegar o São Paulo. São Paulo, 2007, ele já vinha de um vice-campeonato da Libertadores, né? Isso é campeão da Libertadores 2005, campeão brasileiro 2006, vice-campeão da Libertadores justamente pro Inter 2006. Vinha com a campanha ótima do Brasileirão também. Era o melhor time. Felipe, ele já era o soberano na época? Já tinha aquele documentário, Soberano? Não lembro, cara. Acho que não. Acho que foi depois de 2008, depois do tricampeonato. Se eu não me engano. Se eu não me engano também, acho que é depois de 2008 mesmo que vem essa. E o Grêmio pega o São Paulo e a gente, franco favorito, né, pra passar, seria nas oitavas de final, né. Então tem o primeiro jogo em São Paulo, Morumbi, 1-0. O Grêmio perde pro São Paulo, gol. Agora eu não me lembro de quem foi o gol. Também Pirulito, não. Se eu não me engano, de cabeça. Alex Pirulito, acho. O zagueirão. Zagueirão. O Pirulito, sim. E então vinha o jogo pro Olímpico, o Grêmio precisava vencer, um mínimo de 1-0 para levar pros pênaltis, né? E logo aos 17 minutos do primeiro tempo tem uma jogada, uma falta na ponta esquerda pro Grêmio, o Lúcio, lateral esquerdo da época, cruza, dá um bate-rebate, a bola sobra e o meu ídolo, então, com 14 anos, que eu tinha, um ídolo no time, o Tcheco, capitão, camisa 10, pega até meio sem jeito e logo em frente à pequena área, solta uma bomba e estufa as redes. Levantou o Willian, tentou, voltou pro Thiago, atirou, gol! Gol!
Tcheco, capitão do Grêmio. Muricy, pode esperar que a tua hora vai chegar. Eu te avisei domingo, Muricy. Eu te avisei, Rogério Ceni. Eu avisei para todos os São Paulinos que quisessem ouvir que a hora deles estava marcada. 21h45 aqui no Olímpico. O Grêmio ia pegar o São Paulo. E está aí, a 17 minutos e meio, o primeiro gol da partida, o gol de Tcheco. Um gol já foi, já está nos pênaltis. Falta só um para marcar a diferença de 2 gols. O Grêmio diz: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Esse é o Grêmio da alma castelhana, o Grêmio da Libertadores. Euforia, loucura. Eu não estava assistindo em casa, estava assistindo na casa da minha tia, que morava bem próximo ali. Saio correndo, entro em casa, batendo em tudo, enlouquecido. E ali vai até o segundo tempo, quando o Diego Souza faz o segundo gol, e o Grêmio vence por 2-0 e se classifica às quartas de final, que iria até a final perder pro aquele time inesquecível do Boca, com o Riquelme. Sim, com a vitória inclusive do Boca no Olímpico, né? 2-0, se não me engano, foi isso? 2-0 no Olímpico, 3-0 na Bombonera. Riquelme jogando pra caralho. Foi a campanha que fez o Riquelme voltar pra seleção. Sim. O Riquelme estava afastado da seleção argentina, várias polêmicas, e na época ele arrebentou naquela Libertadores, não tem outro objetivo. E por sinal ele não jogou o Mundial, por causa que o Milan, né, que era o Milan do Kaká, já o Kaká voando, na época entrou com uma liminar, alguma coisa na FIFA, enfim, na confederação, dizendo que não pode jogar porque alguma coisa lá administrativa não estava inscrito, ou entrou no meio da competição, alguma besteira assim, e Riquelme não jogou. Efetivamente Riquelme não jogou aquele jogo contra a final do Mundial, contra o Milan. E o Boca perdeu, acho que de 4 ou de 3, alguma coisa assim. Acho que 4-2, né? Se não me engano. Pois é. Uma pena. Então, foi esse gol do Tcheco que, pra gente, pro gremista ali, pra mim, ele era o ídolo. Ele foi um cara que marcou muito, assim, a gente, que ele chegou no Grêmio em 2006, naquele momento que o Grêmio buscava se reerguer, e ele era a figura que trazia a raça pro time, era o líder, o capitão, o camisa 10, nos representava ali em campo. Então ele faz aquele gol, corre pra torcida comemorando, me marcou bastante. Era a melhor fase do Diego Souza, né? No Grêmio, muito. Aquele Grêmio de 2007 era muito bom. Só que eu acho que não merecia ganhar a Libertadores, não. Como o Sebs falou, o Boca Juniors tava na melhor campanha, o Riquelme voando. Aquele time do Boca ali era Palermo, Palácio, Riquelme. Não tinha como competir. Voava mesmo. Fora que calção amarelo na final, ninguém ganha. Né? Caralho, velho, eu ia falar isso. Uniforme feio. O cara tem a personalidade de botar um calção. Não, vamos botar um calção amarelo aqui, porque... porque sim, né? Aí vai, né? Não é minha história, não, mas eu tenho uma história, assim, bem entre amor e ódio do Grêmio, né? Porque o ódio foi em 94, quando ele ganhou do meu Ceará. Injustamente tiraram um gol lá do Sérgio Alves. A gente ia ser campeão da Copa do Brasil, um time cearense pela primeira vez, né? E isso levou o Grêmio a ser campeão da Copa do Brasil e, consequentemente, no outro ano, da Libertadores, 95. E o amor, que depois eu comecei a acompanhar mais futebol, assim, eu tenho os meus times, mas eu sempre sabe, eu gosto do bom futebol, eu gosto de ver os times de futebol, independente se o time é meu adversário ou não. E o Grêmio de 96, cara, eu vibrei com aquele gol do Ayrton, aquele gol na conta portuguesa que sobrou na entrada da área. Ele meteu uma canhotaça no canto do goleiro e ele era destro, né? Nossa, cara, eu gritei muito aqui em casa. Nossa, caralho, golaço, velho. O Grêmio merecia muito ser campeão aquele ano. Portuguesa também, né? Mas o Grêmio tava jogando muito mais. Aquele time, eu tinha decorado aquele time, era Danley, Arce, Ayrton, Rivarola, como é o nome daquele? Roger na lateral e o outro zagueiro, Mauro Galvão. Paulo Nunes e o outro atacante, eu não lembro quem era, o Carlos Miguel. Porra, era um timaço, cara. Jardel era desse time. Mas em 96 eu não sei se o Jardel tava ainda, não. Sim, talvez na final ainda já tivesse saído. Era Paulo Nunes e mais alguém, eu não tô lembrando quem é, mas enfim, vamos lá, vou contar minha história. Jardel é um puta centroavante. Jardel aqui, cearense, hein? Jogava aqui no Ferroviário. Jogava aqui no Ferroviário. Começou aqui no Ferroviário. Não foi o Jardel que numa Libertadores da vida aí, um jogador colombiano, se não me engano foi o Guita, ou algum outro goleiro aí qualquer, chamava ele de Mi General. Não lembro. O cara arrebentava ele, sempre tinha 2, 3, 4 gols nele nesse time. Não lembro, não.
Ó, vou contar a minha história. Eu fiquei por último porque eu não conto história tão bem como o Leonardo e o Sebs aí, mas, né, acho que vale a pena. A minha história começa em 92, quando eu efetivamente comecei a gostar de futebol, né? Até então eu não gostava, não acompanhava muito, até porque em 90 eu lembro que eu tinha 7 anos e meu pai, como todas as famílias faziam, né? Costumava juntar muita gente dentro de casa, ficava aquela cervejada pra ver a Copa do Mundo, né? E eu odiava aquilo, cara, eu odiava, porque a gente tirava a nossa liberdade, eu detesto futebol, essas coisas, esses homens ficam assistindo futebol, essas besteiras aí. Só que aí, 2 anos depois o jogo virou, comecei a acompanhar futebol com meu pai, aquela de você ficar com o pai, né? Você ficar ali perto dele, aquela figura do herói, né? Aquela figura que você toma como referência na sua vida, né? Então, vamos acompanhar o que ele tá assistindo aqui e logicamente, na época, passava muito jogo do São Paulo, Flamengo, que estavam despontando bem, né? Então, eu comecei a acompanhar futebol, comecei a acompanhar a seleção brasileira, tentando entender o que era aquilo e tudo, e começa as eliminatórias em 92. Brasil meio por ali, Brasil tinha perdido a Copa de 90 já, aquele gol do Canidia, o lançamento do Maradona, nas oitavas de final. Sim. E eu, vamos ver qual é dessa seleção brasileira, e o Parreira como técnico e o Zagallo como assistente técnico dele, auxiliar técnico. E mesmo não entendendo muito, eu sabia que tinha jogo do Brasil e o Brasil tem que ganhar, e eu fazia tudo aquilo que eu odiava 3 anos atrás, que era me juntar aos homens e ficar assistindo ali enquanto eles tomavam cerveja, né? E eu vendo o Brasil contra o Uruguai, não sei o que, até que chegou o fatídico jogo contra a Bolívia, lá em La Paz. O Brasil perde de 2-0 com um gol por baixo das pernas do Tafarel, né? Um frangaço, que eu acho que ele não teve tanta culpa assim. Foi aquele gol do El Diablo Echeverri? Acho que sim, cabeludo. Lembro. O cara quase... Cabeludo não, moletudo. Ali era mullet. Caraca, de respeito, né? Uma das modas mais horríveis que a gente já teve. Anos 80 feelings. Aí, cara, beleza, né? Isso, o Brasil não tava convocando o Romário, tava voando na Europa. Eu não lembro se era o Barcelona, acho que era o Barcelona, o Valência ele jogou depois. Ou era no PSV Eindhoven, da Holanda. Não, acho que era o Barcelona, porque ele falou com o camisa lá, o holandês, cara, como é o nome do holandês? Eu esqueci, velho. O Cruyff, que pediu permissão pra vir jogar aqui no Brasil, só que ninguém convocava ele porque ele queria se titular. Ele, não, eu tenho que ser titular, se eu não for titular, ficar em banco. E o Parreira dizia que não tem jogador assim, não existe isso. Quem era o camisa 9 da seleção naquela época que não o Romário? Cara, eu não lembro. Era o Careca ainda? Não lembro. Acho que não era o Careca, não. Devia ser o Mila. O Mila tava arrebentando no São Paulo, né? Tava jogando muito. Devia ser ele. Eu sei que no jogo no Maracanã contra o Uruguai, convocaram o Romário por pressão da torcida. E esse jogo eu lembro bem. Eu lembro muito bem desse jogo. Porque a euforia na rua, na TV, aquela coisa era muito grande, cara. Porque talvez se o Brasil perdesse ou empatasse, era a primeira vez que o Brasil não ia pra Copa, né? E o Brasil tava lá desde 70 sem ser campeão e tudo. Chama o baixinho diz que no vestiário que vai fazer 2. Não, vou fazer 2, não se preocupe, vai dar certo. Aí Romário entra. Eu não sei se vocês lembram, o Leonardo provavelmente não, né? Porque não era nascido. Ou era, né? Moleque ainda. Tinha, um ano. Mas... Eu lembro bem desse jogo. Tu lembra que ele pegou uma bola na entrada da área e bateu? E a bola foi descendo passou o goleiro, foi descendo de uma vez, ele já saiu pra comemorar, a bola pegou no travessão, e eu lembro que ele voltou meio que comemorando, e o juiz, ele perguntando por que o juiz não tinha dado o gol, o juiz ali, ó, pegou na trave, e caralho, ele nem olhou, né, confiança. Cara, eu não lembro, eu não entendia como é que pode um ataque com jogadores abaixo de 1,60m conseguir fazer gol de cabeça, cara. Exatamente. Não, mas é incrível, acho que é o primeiro gol do Romário nesse jogo é de cabeça, né, cruzamento do Bebeto. Isso, exatamente. Não é isso? Ele não pula, cara, ele flutua, tipo Michael Jordan, velho. Ele sobe. Exatamente. E é um negócio tão louco que ele faz. O Reinaldo fazia isso também. Cara. O Reinaldo do Atlético Mineiro fazia isso também no ataque. Ele voava e lá no alto. Os caras voam. Fazia o movimento da cabeça no ar, com as perninhas dobradas e caía já comemorando. Já comemorando, cara. Era lindo demais, cara. Só que o pessoal fala do Romário, eu sou baixinho no meio das torres. Aquele jogo contra Brasil e Suécia, que ele subiu no meio do gigante, subiu porra
nenhuma, o negócio é colocação, o cara sabia se colocar. O cara era, senso de colocação. É que nem aquela crônica do Tostão, né, cara? Para ser um grande centroavante. Que ele, uma crônica que o Tostão fez só pro Romário. Exato. Ele explica todos os fundamentos do Romário. E, porra, Tostão, né, cara? Tostão é referência de centroavante, né? E ele falando, não, para ser um grande centroavante você tem que fazer isso, isso, isso. E cada coisa que ele falava era uma característica do Romário. A corrida, a puxada, a cabeçada, tudo coisa do Romário. Exato. Então, como o Sebs falou, o Brasil fez 1-0 com um gol do Romário de cabeça, né? Cruzamento do Bebeto. Cara, mas o lance foi o segundo gol. Porque quando ele recebeu o lançamento, não lembro se foi do Bebeto ou se foi do Mazinho, lançou ele na frente, a bola correu em direção ao goleiro e o drible de corpo que ele fez no goleiro, que ele deu um toque. Sensacional. Certeza ele ia dar um arrudeio, né? Que é o drible da vaca. Certeza ele ia dar a bola do lado, ia correr pelo outro lado do goleiro e ia fazer o gol. Só que o goleiro foi esperto, né? Não caiu na dele. O mais impressionante desse lance, cara, é a velocidade de pensamento do Romário, que ele viu que não ia dar pra esquerda e continuou a corrida pela direita. O goleiro ainda no meio viu que não ia dar, porque era muito veloz, o Romário deu um salto pra socar o Romário, não conseguiu o soco e o Romário foi lá e fez o gol. Dunga já cansado, Mauro Silva, um trator, roubou mais uma. Enfiou para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, é gol! Brasil! É do Brasil! Brasil! Romário de novo! Que beleza, Romário! Goleiro de um lado, bola do outro! Botou lá dentro pra você curtir. Que lindo lance de Romário. Com esperteza, com velocidade, com malícia, com malandragem. Botou lá dentro. Saiu pro abraço. 2 para o Brasil. O Romário e Romário. 2-0 Brasil. Restando 7 minutos pro Brasil marcar presença na Copa dos Estados Unidos. O telespectador deve ter visto a inteligência do Romário, impressionante. Ele ia dar o drible, chamado drible da vaca. Quando ele percebeu que o goleiro Gibaldi ia no corpo dele, ele deu um drible de corpo no goleiro e veio pelo mesmo lado da bola, matou o goleiro. Que beleza de jogada. Falou quem sabe, falou Pelé. 2 Brasil, 0 Uruguai. Nossa, as crianças no meio da rua depois brincando, inventando, tentando imitar o lance do Romário. Meu Deus, cara, meu Deus. Mano, esse gol na boa, não sei vocês. Top 5 gols da seleção brasileira. Nossa, pô. É absurdo, cara, que esse cara faz, né? Sim. Pela importância também. Pela importância, justamente, cara. Sim. E daí em diante toda a história, né? O Romário virou titular da seleção, fez dupla com o Bebeto, né? A gente foi campeão, que eu acho que foi uma Copa. Não era uma seleção, né? O negócio era ali a raça, né? Do time. Não tinha um. Cara, assim, na boa, velho. Vocês sabem, eu não torço pra seleção brasileira por motivos óbvios, mas. Se eu tenho uma seleção que eu admiro, eu respeito e eu até gosto, mas não vou torcer, claro, mas eu acho foda, é a seleção de 94, por tudo que passou, por tudo que aconteceu, cara. É uma seleção muito boa, assim. Se você me perguntar, Sebs, seleções do mundo, do Brasil, seleção de 94, cara. Esquece, cara. Até por cima da de 2002, até por cima da de 70, se tu quer saber. É mesmo, de 70 sabe? Também? Cara, sim. Eu não vi a de 70, eu não sei se tudo... É aí que tá vendo? Por isso que essa ideia desse projeto é coisa que a gente viu, que a gente pode discutir com qualquer um aqui, porque a gente tava vivo, a gente viu. Sim. Então a galera tem um vídeo muito famoso na internet, que é os lances, os bloppers, né? Os lances ruins da seleção brasileira de 70. Mano, é coisa que tu não vem pelado aqui, cara. Nego isolando bola, furando bola e coisas de Jairzinho, Tostão, Pelé e companhia, fazendo essas pataquadas. Tudo bem, ganharam, jogaram pra caramba, mas é também um nível, é outro futebol, é outra parada, né? Tem méritos, beleza, mas a de 94 foi raça pura e não foi só raça, foi gol também, cara. E Romário e Bebeto eram matadores. O problema da seleção brasileira de 94 é que eles eram muito... Como é que eles chamavam? Que era um time de resultado, né? Fazia o gol e... Resultadista? Resultado. Mas futebol é o quê? Mas é porque o pessoal gosta muito de
de espetáculo, né? Tem que descer com espetáculo, né? Ah, tu quer espetáculo também? Então fica com a Holanda de 74, né? Que não ganhou, né? Que não ganhou, chegou à final, mas não ganhou. Muito bom. É. Vamos lá, Seps, conta tu aí. Cara, vamos lá então. Ainda fui para eliminatórias, agora eu vou pra Copa do Mundo. Poderia citar alguma coisa da Copa de 94, que teve muita coisa legal, mas... Teve Batistuta. Ao contrário do Três Sonidos, que eu tento ser um pouco mais underground, mais diferentão, aqui não, aqui eu vou ser bem clichê, bem batido mesmo, cara. Copa de 2010, Uruguai versus Gana, eu só preciso falar isso. Cara, todo aquele jogo ali renderia fácil vários episódios aí do nosso amigo do História de Futebol, cara. Isso tá na pauta. Nossa, cara. Começando primeiro pelo histórico, que Gana era o único africano que sobrou. Sim. Né? Puta, Copa na África do Sul. Nossa, Camarões, Costa do Marfim, não sei o que. E Gana. Ninguém dava nada pra Gana. E Gana foi lá, pá. Foi o único que sobreviveu até o mata-mata. O resto das badaladas todas caiu fora antes. Oitavas, né? E oitavas de final. E o Uruguai, velho. O Uruguai é louco porque eu diria que isso é meio que um renascimento do Uruguai. Né? Porque depois dessa Copa, o Uruguai foi quarto colocado, se não me engano. Ele perdeu pra Alemanha, terceiro. Isso. Alemanha ou Holanda, né? Não lembro. Acho que foi Alemanha. Não, a Holanda foi pra final. E o Uruguai, no outro ano, 2011, ele ganhou o título Copa América na Argentina. Filha da puta. Mas foi o renascimento. Aquela seleção era linda, cara. A única adjetivo que eu tenho pra aquela seleção é linda. Porque era raça com técnica. Forlan, nossa, Diabo Louro... Sensacional, velho. Forlan, Soares e o Louco Abreu e o Cavani, né? Acho que o Cavani tava nessa? Tava, né? Acho que tava. Ou não, ele era muito... Acho que tava. Eu não lembro se... Pois é. Boa pergunta. E cara, aquele jogo foi... Aí, beleza, Gana, Uruguai, nada. O Uruguai, Gana, né? foi quartas de final, cara. Gana foi até as quartas. É isso, não foi oitava não, foi quartas. Acho que Gana ganhou dos Estados Unidos, se não me engano, né? Eliminou os Estados Unidos, um negócio assim. Exatamente, ganhou de 2-1 dos Estados Unidos e o Uruguai ganhou da Coreia do Sul por 2-1 também. Pronto. E aí, cara, quando tem aquele fatídico lance lá da mão do Soares, né? E tem um texto, o Leonardo deve saber, nesse site que agora o ponteiro esquerdo, que era o Impedimento. Não sei se você lembra, Léo, de um texto chamado O Dia em que Ganhamos com 2 Goleiros. Sim, me lembro. É um texto eu não sei se o cara é brasileiro, uruguaio, ou se é uma adaptação de um texto uruguaio, que é narrando a crônica dessa partida inteira, que foi o dia que o Uruguai ganhou com 2 goleiros, porque o Luiz Soares foi goleiro naquele lance, né? Aquele bate-rebate, a bola sobrando, eu não sei se foi o Jean ou se foi algum outro ganês que cabeceou e tinha passado por todas as defesas do Uruguai, o destino era entrar, e o Soares deu lá uma cortada na bola. Tacou a mão na caruda. Luiz Soares na caruda. Fazendo história em Copa. E ainda deu um migué dizendo, não fui eu, escondeu a mão. Quando as 1.500 câmeras do mundo viram o lance da mão, o juiz, obviamente, parou, pênalti e tchau, vestiário. E detalhe, era segundo tempo, o último minuto do segundo tempo da prorrogação. Sim, e ali era a consagração de Gana. A consagração do Jean, né, que era o atacante de Gana. Mas que eu vou te falar que ele errou aquele pênalti por um motivo só. Não foi nervosismo. Sabe o que foi? Ele usava a camisa 3, não pode. O atacante não pode usar a camisa de defensor. É bizarro isso, cara. O Gil usava a camisa 13 e era atacante. É igual um goleiro usar a camisa 9, né? Porra, na Argentina, se não me engano, na Copa de 78, o Fijol jogava com a camisa 5. Tem um maluco que eu tenho que usar a camisa 2 na Itália, eu acho. Isso não existe, velho. Acho que só rapidinho, a Copa de 78 é por causa que os números foram de acordo com as letras, né? Sim. E casou que. E lá não é pelo primeiro nome, é pelo sobrenome, e lá que o Kempis acabou casando com a 10, né? Aqui, ó. Único por esse motivo. O time do Uruguai na Copa era esse jogo, né? Muslera, Max Pereira, Lugano e o Vitorino na zaga, Fucile na lateral esquerda. O Lugano jogava muito. O Diego Pérez, o Arévalo no meio campo. Cavani com o Álvaro Fernandes no meio campo, e no ataque Forlan e o Luiz Soares. Luizito. Então Cavani fazia meio um winger, né? O winger pela esquerda, exato. Exatamente. É o Uruguai. Fodástico, cara. E aí,
Luizito expulso, e no caminho ainda pro vestiário, no túnel, ele para meio que não querendo ir pra ver o lance, que foi pênalti, né? E o Jean erra a bola, carimba o travessão. E eu acho que foi o Luiz Roberto que tava narrando essa partida, cara. Ele fala, na trave, perde, não sei o quê. E foca o Luiz Soares comemorando, cara. Bantinho jogou na área, o desvio, tá vivo ainda. Muslera passou, olha o gol. Em cima da linha, salva. Foi pênalti. Foi pênalti. Tirou com a mão o uruguaio. Tirou com a mão o uruguaio. O juiz viu, o Bandeira foi pro fundo. Tá expulso o Soares. Penalidade máxima. O Uruguai vive um drama de poder ser eliminado num pênalti sem a cobrança de pênaltis. Na trave pra fora, Era pra ser na decisão por penalidades. Era pra ser num pênalti. O beijo do Muslera no travessão. Mas tinha que ser mais romântico do que foi, Muslera. Porque o pênalti era pra acabar o jogo. Acabou o jogo, né? Ele bateu, ela toca no travessão e vai pra fora. Que cagada. E termina o jogo, termina a prorrogação, termina tudo, penais, e aí entra o segundo herói dessa noite, que é Louco Abreu, né? Quem é botafoguense maluco, deve saber. Nossa, cara, e novamente, voltando ao tempo de Orkut, né? Na comunidade do Orkut, depois que o Louco Abreu fez aquilo, que deu a cavadinha e fez o gol e classificou, né, e tal, aquela loucura toda, na comunidade um cara falou, agora sabemos que o goleiro de Gana não assiste o Campeonato Carioca. Porque ele tinha feito exatamente a mesma coisa na final do Carioca contra o Flamengo. Não sei se vocês lembram. Lembro, sim. Tinha dado a cavadinha lá e foi gol também, né, cara? E tem 1 milhão de histórias a respeito disso. Pra vocês terem ideia, a chuteira do Louco Abreu, daquele gol, tá no museu lá no Uruguai, em Montevidéu. Um colega meu foi lá e ele falou, cara, tem lá, tirou foto, tu tem chuteira do Louco Abreu lá, velho. Desse jogo? Desse jogo, cara, desse gol da cavadinha que garantiu a classificação. E, nossa, cara, é emocionante, cara. Tem um vídeo acho que da redação da ESPN, o cara tá filmando do alto, assim, do mezanino, lá embaixo a redação, todo mundo. O Brasil tinha sido eliminado já. E eu não sei por que Cargas d'Água ainda tinha um sentimento de torcida, tipo, raras vezes eu vi isso no Brasil, de latino-americano, do brasileiro, eles torcem, todo mundo torcendo pelo Uruguai. Quando é aquele pênalti? Primeiro, quando é a defesa do Soares, a galera vibra, mas quando é o gol do Louco Abreu, que até o narrador fala, né? Ele não é louco à toa, não sei o que e tal. Ele não é louco à toa! Ele consegue fazer a cavadinha, cara, é uma explosão. A galera da redação da ESPN Brasil pulando, comemorando, como se fosse vitória brasileira. Exatamente. Que representava a América do Sul. Incrível. Mas eu acho que mais do que representar a América do Sul, eu acho que o Uruguai era o café com leite, né, da Copa. Tinha chegado como café com leite, não era tão, assim, favorito. O time sul-americano era o único. Vamos torcer pro Uruguai, né? Dentre os latino-americanos, os sul-americanos, ele era o mais... Tipo, se fosse Venezuela, assim, né? Peru, Colômbia, todo mundo tava torcendo por eles também. Se fosse o único, eu acho que sim. Detalhe que o Uruguai ganhou de 4-2 e Gana ainda perdeu 2 pênaltis lá no jogo. Foi. Um no tempo normal e outro lá na não, e perdeu 2 nas cobranças. Porque o Uruguai perdeu um também, Pereira, Max Pereira. Além do tempo normal do Jean, né? Tava 3-2, aí foi o gol do Louco Abreu, 4-2. Cara, muito louco. Muito louco. Leonardo. Cara, assim, eu separei também, por coincidência, um lance do Soares. Numa Copa, só que a Copa de 2014 aqui no Brasil. É isso que eu falei, ó. O Soares fazendo história em 2010 e depois de 2014. Conta aí. É verdade. Soares é um cara que tem muito carisma, né? Um cara que demonstra muita raça, assim. Então, em 2014, o Uruguai caiu no grupo da morte, né? Com Itália, Inglaterra e Costa Rica. E na primeira rodada perdeu por 3-1 para Costa Rica, que até então todo mundo considerava como o saco de pancadas do grupo, que depois mostrou não ser, né? Mas até então ninguém dava nada pela Costa Rica. Verdade. E o Uruguai perde por 3-1 sem o Soares, porque ele tinha se machucado num jogo do Liverpool em maio. Isso. E provavelmente, né, quando tinha machucado, lesionado o joelho, né, lá em maio, a ida dele à Copa tinha ficado em xeque. E
ele só, nas palavras dele, né, ele só consegue ir à Copa porque o fisioterapeuta abdicou do tratamento de câncer que ele estava fazendo e foi... Que doido, né? E foi tratar o Suárez. O Suárez ficou na casa dele até um tempo, se tratando, fazendo fisioterapia lá. Então ali, menos de um mês, eles tinham pra fazer o Suárez jogar. Primeira partida ele não joga ainda, o Uruguai perde, naquele grupo, né, da morte. Segunda partida no Itaquerão, em São Paulo, Uruguai e Inglaterra. Jogaço. Inglaterra com Gerrard, Lampard ainda jogando, Rooney, um timaço. E aquele jogo tenso, e o Suárez vai, mesmo com o joelho balhado, vai pra jogo que o Uruguai tinha que ganhar de qualquer jeito, senão provavelmente eliminado já na segunda rodada da Copa. Eu tava disputando com a Itália o segundo lugar, porque o líder já era Costa Rica, né? Costa Rica era ali. Futebol é maravilhoso, né, cara? A Costa Rica é uma das loucuras, assim, de Copa que literalmente ninguém apostaria nada na Costa Rica, não sem nenhum jogador conhecido, assim. Se a gente pega, por exemplo, Gana, ainda algumas outras seleções africanas a gente conhece, tem cara jogando Chelsea, Arsenal, futebol inglês. Na Austrália, cara, a gente conhecia jogador, jogava na Inglaterra. E Costa Rica nada, né? Então a gente vai pro jogo ali no Itaquerão, aqui no Rio Grande do Sul, maio também, frio, eu tava em casa assistindo aquele jogo, e um jogo extremamente tenso. O Rooney quase faz um gol no comecinho de falta, em que o Godinho coloca a mão na entrada da área, toma amarelo, o Rooney bate, passa raspando a trave, e aquela tensão, o pau pegando, literalmente, ninguém deixava passar nada, até que sobra uma bola pro Cavani no contra-ataque do Uruguai. Suárez vai entrando na área, o Cavani dá um cruzamento maravilhoso, coloca na cabeça do Suárez e dá no contrapé do goleiro. No contrapé, lembro disso. Cavani, a ver en qué termina Cavani. Sigue Cavani para Suárez. Inglaterra 0. La definición es de Suárez, pero Lodeiro hizo la pausa y Cavani también. Cavani miró, Cavani esperó y se la puso en la frente a Suárez, que la cambió de palo y Jar nada pudo hacer. Un ataque perfecto, porque Lodeiro lo gestó, porque el otro delantero la aguantó, le hizo la pausa para que Suárez... Goleiraço, por sinal, do Manchester City, né? Na época ele tava no Manchester City ainda. 1-0 Uruguai, explode Uruguai, a torcida uruguaia que tava lotando o estádio, o Suárez sai chorando, balhado, vai lá abraçar o fisioterapeuta que tinha largado o tratamento de câncer pra cuidar dele. E segue o jogo, tempo depois a Inglaterra consegue empatar, daquela forma ali praticamente os dois estavam dando adeus, né, com um empate, só que vai aos 40 minutos do segundo tempo, o Muslera cobra o tiro de meta, o Cavani de novo vai disputar a bola com a zaga da Inglaterra no meio de campo, bola sobra para o Suárez, que pega na ponta direita e entra na área e solta um foguete no Joe Hart, que não tem nem tempo de reagir, e faz o 2-1, enlouquece. Cavani, la peinó, está habilitado, vale, todos lo reclamaban, él aparece, Uruguay 2, Inglaterra 1. Tremenda siesta de los ingleses, se fueron a tomar el té, lo dejaron solito a Suárez, pelotazo que partió desde Muslera, la peinó el jugador inglés. Si la peinaba Cavani estaba en posición adelantada Suárez, pero el que la peina es un inglês. E ele que define Suárez. É uma coisa muito Win Eleven, né, cara? Essas coisas tu não vê no futebol normal. O cara bate na lateral, dá uma porrada tão seca aí no canto e entrar, né? A gente tá acostumado a ver o cara bater pra fora, Bandeirantes, do canal do esporte. A gente não vê entrando, cara. Pô, ele bateu e, nossa. E aí ele chorou mesmo, aí ele chorou, se atirando no chão. As narrações uruguaias desse lance são maravilhosas. Sim. E é um jogo, dois lances em si que me marcaram demais, assim,
por gostar do Uruguai, assim como gostar da Argentina, gostar do Suárez, e esse lance, assim, de marcar depois de... Justamente contra a Inglaterra, que é o país no qual ele jogava, que só tinha inimigos, né? Só quem gostava dele lá é a torcida do Liverpool. É verdade. Pode crer. Então ele faz os 2 gols, chora e dedica ao fisioterapeuta, que até, inclusive, faleceu em 2016. E é isso, jogaço, saudosa Copa de 2014. Tempos que bons. Copa, né, cara? Que Copa, né, cara? Bem que a Dilma falou, Copa das Copas. Mas velho, sobre esse jogo ainda, jogaço, um dos melhores da Copa, sem sombra de dúvidas, tem um detalhe ainda que o Rooney nunca tinha feito gol em Copa. E nesse jogo ele fez. Ele marcou, né? Foi um empate da Inglaterra. Eu tinha visto Itália e Inglaterra em Manaus. Foi o único jogo até agora que eu vi de Copa do Mundo. Talvez seja o único que eu vou ver na minha vida, né? Agora, meu amigo. A próxima vai demorar um pouquinho, né? Qual foi o jogo que tu viu? Itália e Inglaterra, em Manaus. Tá bom demais. Eu vi Grécia e Costa do Marfim no Castelão. Então, tô mal. Cara, você viu jogo de Copa, mano. Você pode bater no peito e falar que viu jogo de Copa, cara. Tá bom, cara. Tá bom. E aí, velho, eu lembro que nesse jogo, tinha uma galera nesse jogo de Manaus, né? Eu sentei na arquibancada e todo brasileiro torce pela Itália, né? E a maioria do pessoal de Manaus estava torcendo pra Itália. Só que tinha a galera, os hooligans e tinha os torcedores da Inglaterra. E tinha os australianos atrás de mim, gritando no meu ouvido, de propósito, né, filho da puta? Rooney! O Rooney não fez gol, né? Foi um gol do Sterling, se não me engano, de cabeça. E 2 do Mário. E aí, cara, o Rooney jogava nessa época na Inglaterra como meia atacante, já não era mais centroavante. E aí, nesse jogo, ele fez o gol, acho que até o Galvão Bueno falou, né, que uma hora a maldição vai acabar, e acabou. Antes disso tinha tido um lance, tipo igual daquela história do milésimo gol do Romário, que relou naquele pouco cabelo do Romário e não entrou a bola, né? Foi exatamente assim com o Rooney. Ele, cara, teve um lance que jogaram na área, o Rooney pulou tão alto, ele conseguiu bater na bola de cabeça, a bola bateu no travesseiro e foi pra fora. Só que aí no outro lance posterior ele consegue converter contra o Uruguai, mas o Suárez faz o que fez e um abraço. Esse jogo ali, o Suárez encarnou Maradona. demais. O Suárez tá há anos aí, mesmo nível, né, cara? O Suárez eu sempre gostei muito do Suárez. Apesar das loucuras dele, da mordida, não né? Mas o cara é muito bom, no futebol é muito bom. Bom, vamos lá para minha segunda história. Minha segunda história ainda era quando eu era adolescente. Tinha lá pelos meus 14, por ali, 14, sei lá, enfim. E eu tinha ficado de recuperação na escola. E recuperação na escola, você sabe como é, em dezembro, na hora da aula normal, né? E coincidentemente, no final do Mundial de Clubes, quando era no Japão ainda, quando tinha aquele, né, horário, era sempre de manhã. Era sempre de manhã, não. Teve uma época que foi de madrugada, tanto que o São Paulo jogou 2 vezes de madrugada, o Vélez também. Mas em 98 já era de manhã. E eu ia perder o jogo da final do Mundial Vasco e Real Madrid por conta de uma aula que eu tinha de recuperação, cara. Eu fiquei em recuperação, velho. Aí, e agora, cara? E eu tinha acabado de começar a acompanhar o Real Madrid. Porque começou a passar em alguns canais, assim, eu tinha alguns amigos que tinham TV a cabo, e eu comecei a acompanhar o Real Madrid, e um amigo meu de escola, que era o meu primeiro ano nessa escola, né? Ele torcia Real Madrid, e ele me fez começar a torcer Real Madrid também. Até então eu era simpatizante só do La Coruña. Aí eu comecei a acompanhar o Real Madrid e comecei a ver um jogador lá que puta, esse cara aqui é bom, viu? Gostei desse cara. Que era o Raul, né? Início de carreira, Raul começando e tudo. Cara, o Raul, até hoje, cara, se um dia eu tiver um filho, o nome dele talvez seja Raul. Eu tô pensando ainda. Caraca. Mas, eu gostava muito dele, cara. Eu gostava, um canhotinho muito bom. E o Vasco tinha sido campeão da Libertadores, aquele puta time do Vasco, velho. Juninho, era o Carlos Germano no gol, Luizão no ataque, Felipe, lembra do Felipe? Que o Antônio Lopes ficava gritando na beira do gramado, Felipe, toca essa bola. Era muito engraçado. E o Vasco era um timaço, velho. O Vasco tinha um Pedrinho também. O Vasco, meu Deus, que time é aquele 98 do Vasco?
ganhou do Barcelona, na Libertadores, o Barcelona de Guayaquil, mas ganhou. E chegou na final do Mundial, acho que pra bater de frente com o Real Madrid, né, cara? Não tinha favorito. Pra mim não tinha favorito, não. Pra mim ele tava pau a pau. Eu lembro que na época, era época de não tinha rede social, mas tinha a torcida do Fla Madrid. Tinha a torcida do Flamengo, era foda. Putz, grilo. E o Vasco tinha um volante cearense chamado Nasa. Esse cara foi primordial no jogo. Por quê? Porque o primeiro gol do Real Madrid foi um chutaço do Roberto Carlos pela esquerda. Uma bomba, o Roberto Carlos sempre teve aquele petardo, né? Mandou e o Nasa não teve, acho que, tempo de fazer um movimento de cabeça pra poder botar a bola pra outra direção. Acabou desviando nele, gol contra. 1-0 pro Vasco. Aliás, 1-0 pro Real Madrid. E o Vasco em cima do Real Madrid, até que o Pedrinho pega uma bola na entrada da área e faz um golaço, velho. Nossa, vou deixar o link aí, o pessoal deve ver o vídeo aí depois. Que golaço do Vasco. 1-1, beleza, tudo se encaminhando ali pra prorrogação, até que o volante holandês pega uma bola no meio campo, levanta a cabeça e lança. Era nada mais do que o Clarence Seedorf, com aquele cabelão ainda, tava com Rastafari, né, grandão. Fez um lançamento maravilhoso, cara. O Raul conseguiu dominar ela na entrada da área, fingiu que ia chutar e... Corte seco pra dentro, acho que foi o Vitor, o lateral direito do Vasco. Esse cara furou a placa de publicidade, que eu lembro que o carrinho dele deve estar correndo até hoje. Foi correr 2 pernas em cima do Raul. Tu lembra, né, cara? Aí depois ele fingiu que ia chutar de novo, driblou o Odivan e o Carlos Germano lá atrás, meu Deus, alguém tira essa bola! E foi, bateu de direita e fez um golaço, velho. Olha o lançamento, a chance. Raul, ele é perigosíssimo, que grande lance! Gol do Real Madrid! Raul, aos 37:30, no contra-ataque o Vasco era todo pressão, é um grande jogador. Nossa, cara, eu lembro que eu tava assistindo o segundo tempo do jogo na cantina da escola, né? Foi todo mundo, os alunos pra lá, correu pra lá, porque era a única TV que tinha. E eu tava do lado do amigo meu, o Hermano, o nome dele. Eu tava segurando no ombro dele, e ele era torcedor do Vasco, e eu tava torcendo no Real Madrid. Cara, quando o Raul fez esse gol, eu puxei a camisa dele pra baixo, não sabe aquela força que você comemora? Caralho! E rasguei a camisa do cara, bicho. Macho, eu rasguei a manga inteira esquerda dele. Caralho. Ele ficou pelado, velho, no colégio, e era no centro, assim. Aí ele, ei, mas tu rasgou minha camisa. O cara, desculpa, velho. A emoção foi maior, velho. Eu lembro que depois eu desenhei a cena do gol, sabe? Eu gostava de desenhar, eu via as revistas, recortei, botei na parede do meu quarto, assim, pô, assim, esse cara fez a minha vida. Cara, você é torcedor do Real Madrid mesmo, achava que era zoeira tua, cara. Não, mas assim, eu gostei do Real Madrid até uma certa época. Hoje, porque eu acho assim, cara, eu gostava em 98, quando o Real Madrid foi campeão da Liga dos Campeões. O Real Madrid vinha numa seca de títulos europeus de décadas, né? Então, tadinho, né, filho? Não, mas eu gosto desses times assim que é o menos cotado e consegue, tipo Estrela Vermelha em 91, porra. Caraca, pô, Real Madrid menos cotado não, né, amigo? Não, mas na frente da Juventus, que era pra ser campeão na época, tava jogando muito, Zidane. Mas é time grande, né, velho? Pô, Estrela Vermelha, pelo amor de Deus. Beleza, eu te entendo. Não era aquilo que é hoje, né? Exatamente. Se você comparar com o Real Madrid de 98 com o de hoje, que tem dinheiro pra comprar o mundo, se quiser, eu acho, sei lá, não curto muito, não. Mas o Real Madrid sempre é tido como o maior time do mundo, né? Há muito tempo, desde a época do Stefano, até antes, teve esse período de entre-safra, que é justamente esse período que ele quebrou a maldição e ganhou. Mas depois, agora, ele voltou a ser time grande. E aquela coisa, time grande, bicho. Camisa pesa e, porra, não tem como, cara. Não tem como. Mas eu entendo o teu sentimento de um time que é grande. Tipo o Flamengo agora, que ganhou a Libertadores. Porra, tipo, time grande, mas há quanto tempo que ele não ganhava a Libertadores? Exatamente. É a minha idade, quase 40 anos, né? Então, porra, é isso aí, cara. Mas e quando o time passa a ser muito, assim, favorito demais, eu não curto muito assistir, não, sabe? Assim, não assisto. Eu gosto de assistir o Barcelona por causa do Messi, mas nem tanto, assim, sabe? Porque sabe o time entra já sabendo que vai ganhar, é meio...
É meio chato. Gosto de disputado. Cara, sobre esse jogo que você falou que foi a final, né? Resta dizer que o Juninho arrebentou naquele jogo, né, cara? Fez gol de falta, fez um monte de golaço, né, cara? Tanto que depois ele foi contratado por Lyon, junto com mais outros 4 brasileiros, se eu não me engano. O time do Lyon era metade do time do Lyon era brasileiro. O time ganhou acho que 5 ou 6 títulos franceses seguidos, cara. 7 títulos franceses, recorde absoluto. E ele tem estátua. Se ele quiser, ele fala, bicho, o Lyon agora vai virar Juninho. Não pode mudar o nome do time. Porque ele é Deus lá, cara. É tipo que o Maradona é no Napoli ou que o Batistuta é na Fiorentina. O Alex no Fenerbahçe também. Cara. Muito doido, né, cara? São lendas, né? Lendas de futebol. Tudo bem que é uma liga de segunda, né? Mas beleza, isso é outra história. Os caras são lendas, velho. Sim. No FIFA, o campeonato francês é difícil, viu? Se você for com um time menor do que o Paris Saint-Germain, é complicado. Verdade, é muito complicado. Tem razão, filho. Concordo. Deixa eu falar, vou pra minha última aqui. Cara, eu tô na dúvida. Eu tenho 2 da Copa de 2014. Uma da Costa Rica. Não, mentira. Tem uma. As 2 são da Argentina. As 2 eu já falei no podcast do Felipe, que é naquele especial de Copas do Mundo, lembra, Felipe? Sim, lembro, claro. Esses 2 eu falei mais detalhadamente, né? Mas aí eu vou escolher essa última aqui, que foi a última, digamos assim, vez uma alegria um pouco mais palpável que eu tive com a seleção foi essa, né? Que é os pênaltis da Argentina e Holanda em 2014. Nossa. Não só os pênaltis, como o jogo todo em si. A Argentina, ela não vou dizer que ela vinha se arrastando, exemplo da Argentina de 90, porque não, ela teve uns jogos bons na primeira fase, ganhou, teve sorte, não vou mentir, ela teve sorte sim para passar da Bélgica, mas principalmente para passar da Suíça, e conseguiu chegar naquele jogo das semifinais contra a Holanda, e a Holanda voando, cara, jogando muito bem, tinha metido 5 aqui em Salvador, com a Espanha, que era campeã do mundo. O Robin tava jogando demais, cara, demais, velho. E eu realmente tava falando, bom, se a gente cair fora hoje, pelo menos o Brasil, né, levou aquela hepta trolha, não vão poder falar nada, e a gente vai cair fora, a gente vai cair pra um time que merece, porque a Holanda joga muito, né, cara? Os dois times, né? Na verdade, mereciam, tanto a Holanda quanto a Alemanha, eram timões, assim, embora eu acho que a Alemanha ia ganhar mesmo se fosse a Holanda. Enfim, e aí, esse jogo de semifinal, acho que a maior secagem que eu vi ao vivo foi esse que, se não me engano, foi em São Paulo, né? Cara, todo mundo torcendo pra Holanda. Todo mundo. Em qualquer buraco que você olhava era nego com camisa da Holanda, camisa laranja, e o Robben, e Sneijder, e Tarerel Teltel. E eu com medo, com o cu na mão, porque eu sabia que a defesa argentina não era lá essas coisas, né? Uhum. Só que aí entra um dos primeiros... eu vou usar essa palavra, tá? Mas é porque eu tô usando no período antigo, tá? Não se influencia. Um dos primeiros mitos dessa Copa do Mundo. Que é o Sabella, que o Galvão insiste em chamar de Sabeja. Mais conhecido como cloroquina. Mais conhecido como preguiça, né? O Pachorra Sabella. O Sabella tinha sido técnico do Estudiantes, campeão da Libertadores em cima do Cruzeiro. Era a cria do Bilardo, né? Que o Bilardo também é um técnico e um jogador do Estudiantes de La Plata, que tem toda aquela cultura platista, sei lá. Pincha-rata, que é do estilo de jogar futebol do Estudiantes de La Plata. Uhum. E o Sabella era um puta técnico, cara. Que o que ele fez com aquela seleção argentina, ele literalmente tirou leite de pedra, cara. O que ele fez com aquela defesa, ele arrumou aquela defesa e conseguiu ajeitar o meio campo, e nada, a Argentina chegou a uma final que não chegava há trocentos anos. Peraí, Sérgio, antes de tu continuar aí, deixa eu me tirar uma dúvida. Essa Copa de 2014 foi a que a Holanda foi pra um jogo nos pênaltis e trocou o goleiro no último minuto? Foi Costa Rica. Contra a Costa Rica, exatamente. Que entrou Cru no lugar daquele cara de chorão, como é que é o nome? Silence. Silence, Hoje tá na Valência. Foi nas quartas, né? Isso. Então a gente imaginou que ele ia fazer o mesmo contra a Argentina. O Van Gaal, eu não sei porque até hoje ele não mudou o goleiro, né? Ele queimou a terceira substituição, não lembro quem entrou na Holanda, esqueci isso aí. Mas ele e os próprios narradores estão falando, tá na hora do Cru entrar, porque vai pra pênalti, tá na hora do Cru entrar, né? E nos pênaltis, né? Na hora dos pênaltis, né? Ficou meio estranho, mas enfim. O cara falou isso realmente em rede nacional.
E aí, nos pênaltis, cara, tava nítido que o Cilici tava se cagando de medo. Ele não tava com o emocional preparado pra ser um goleiro de decisão de pênalti. Tava parecendo o Gabriel Jesus, aquela cara de chorão. E, cara, antes disso, inclusive dos pênaltis, teve um lance. A gente tava falando de cru agora, e vocês vão rir, por causa que teve um lance que o Robin, já no final do segundo tempo, ele corta, ele entra na área pra fazer aquela batida cruzada, e o Mascherano tira uma bola, sabe, no carrinho. Que depois do jogo ele vai fazer uma entrevista falando: cara, quando eu fiz aquilo ali, eu tive literalmente uma contusão. Pô, o que foi? O joelho? Né? Não, cara, eu tive uma fissura anal. Ele literalmente ele rasgou o cru. Eu lembro disso. Sério, cara. Então você tem um cara que você pode dizer que deu o sangue, a camisa e outras coisas mais pela seleção argentina, foi o Mascherano. E evitou o gol, que o Romero não pegava aquela bola nem fudendo. E aí, beleza, pênaltis, né, cara? Primeiro pênalti o Vlar, zagueirão, eu falei, porrada, que zagueiro é porrada, né? Não, foi querer colocar no cantinho, ali, apertar o R2 e apertar o quadrado, se lascou. Romero pegou. Romero, que seria uma espécie de, guardado as devidas proporções, uma espécie de Tafarel argentino, que nos clubes não era, na verdade não era tão relevante assim, mas na seleção o cara se transformava. E o Romero foi o segundo herói, o segundo mito dessa noite, né, cara? Que o próprio Mascherano fala, antes de começar os pênaltis, tem a leitura labial, Mascherano fala pra ele: hoje você vai ser herói. E deu essa confiança pra ele poder pegar 2 pênaltis. Pegou o pênalti do Vlar e pegou depois o pênalti, se não me engano, do Sneijder também. Foi do Sneijder, sim. Isso. Bateu no canto direito, ele pegou a meia altura. Exato, e foi 4-2 pra Argentina, né? Todos os cobradores argentinos marcaram. O último, que é o do Maxi Rodrigues, né? Que bateu mal pra caramba. Nossa. Mas é que nem eu falei, o Cilici tava tão desequilibrado que, se vocês verem a filmagem desse último pênalti, o Maxi tava com a cara assim de ia chorar. Nossa, que é... E o Cilici tava com as sobrancelhas arqueadas, sabe? Eu falei, meu Deus, alguma merda vai acontecer aí. O Maxi bate muito mal, ele bate no meio. E o Cilici bate no peito, na mão do Cilici e entra. Eu falei, caraca, meu. Frente a Cilici. Vamos, Maxi. Vamos por la final del mundo. Vamos, Maxi. Por la final del mundo, Maxi. Vamos, Maxi. Maxi. ¡Gol! De la final, vamos carajo, estamos de la final, vamos Argentina, vamos, vamos todavía Argentina, viejo nomás, vamos Argentina, el domingo con Alemania, vamos Argentina, el domingo con Alemania, vamos carajo, el domingo con Alemania, vamos Argentina. Como hace 24 años, Argentina-Alemania, será la tercera, 86 nosotros, 90 ellos, sí enano. Vas a jugar una final del mundo. Vos también vas a jugar una final del mundo, enano hermoso. Eu lembro que nessa hora eu tava com a minha irmã na sala, era de noite já, eu pulei, comecei a rodar a camisa, comecei a cantar, fiquei doido. Mas foi assim, um dos últimos momentos assim que eu tinha uma alegria de fato, que eu falei, caraca, agora vai, o negócio vai andar mesmo. Depois tem a história do jogo com a Alemanha, né, que enfim, eu também acho que foi um jogão da Argentina, a Argentina jogou bem. Perdeu ali no detalhe. E foi passada pra trás pelo juizão naquele lance do Higuaín. Sim, o lance do Higuaín. Mas também, justiça seja feita, né, cara? O Higuaín não podia ter errado aquele gol, né? O Higuaín é brincadeira. Agora aí, enfim. Você imagina a Argentina sendo campeã do mundo depois de anos aqui no Brasil, cara, nossa. Nunca o Brasil ia poder chegar a fazer a mãozinha de 5 pra ela, nunca mais. Nunca mais. 5, mas a ganhando a tua casa. Acabou a discussão. No campeonato que você perdeu de 7-1. Não, 7-1 passa. Quer dizer, não vai passar, né? Mas enfim. Mas aí somando ganhar um tudo, título na casa do adversário. Não, mas ainda somar que ele levou de 7-1 da Alemanha e 3-0 da Holanda na disputa de terceiro e quarto, velho. Ia ser motivo pra zoeira aí até. Zoeira de eterno, né, cara? Mas enfim. Nossa senhora. Eu sei que vai ter o link aí dos dois relatos dessa tanda de penales, né, desses pênaltis.
E num deles, acho tem um narrador, que eu não sei se é o Pojo Vinholo ou se é algum outro, ou o Klaus, que ele chora, ele começa a chorar. Ele tá tão desequilibrado também que na segunda... Da ESPN, se eu não me engano. Eu não lembro o nome também, mas é da ESPN, eu acho. Eu acho que é o Mariano Clos. Tem uma hora que, na segunda defesa do Romero, ele começa a chorar, cara. Ele não tem mais falar, né? Consistência, não tem mais nada, cara. Não tem mais preparo, não tem mais nada. Ele caiu. Tanto é que quem fica narrando é o comentarista. Gana Argentina 2-1. Va Schneider. Contra Romero, es Schneider. Pero no terminó esto, dale. Argentina, vamos. Eso, dale, que no terminó todavía, dale. Vamos, Argentina, vamos. Qué animal, Chichito. Este hay que meter este Sergio, vamos, hay que meterlo. Argentina, vamos. Vamos, Sergio. Imagina, o cara não tem condição. Tamanha carga emocional desse jogo. E, enfim, essa é a minha última escolha. A última vez que o olhinho brilhou assim com a Argentina, né? Teve Copa América aqui no Brasil. Eu fui ver um jogo dela, que ela perdeu também contra a Colômbia aqui em Salvador, mas depois disso, cara, nunca mais, né? Isso aí, acontece. Valeu nada. Sua última história, Leonardo. Agora eu vou pra minha última. Parece que a gente combinou, porque a minha última história tem a ver com a Argentina também. É um pouco mais recente, o ano passado na Copa América. Legal. Que não é o jogo em si, mas aquele fato, como eu disse até no podcast lá do Messi, que o Sebes lembrou, né? Que quando ficar velhinho lá, a gente vai poder falar pros netos, pros filhos que a gente viveu nos tempos de Messi. Sim. E eu foi no dia 22 de junho do ano passado, eu pude então, enfim, ver o Messi em campo, ainda por cima na arena do Grêmio, no estádio do meu clube. Olha aí. Inexplicável, assim. Era Argentina e quem? Argentina e Catar, terceira rodada na Copa América. Então a Argentina tinha perdido para a Colômbia, né, nesse jogo. Perdeu. Segunda rodada empatou com o Paraguai, jogando horrivelmente. Muito mal. Pênalti do Messi, quase perdendo pro Paraguai. E chega na última rodada tendo que ganhar do Catar, que até então seria algo normal, mas o Catar mostrou que estava jogando bem até naquela fase de grupos, e então não ia ser nada fácil. Então assim, o Sebes, claro, por óbvio, torce pra Argentina, e eu também tenho, como eu tava falando em off antes, eu tenho uma história da minha família até, assim, de gostar muito do futebol argentino, até uma relação que o gremista em geral tem, o gremista até o Colorado, assim, mas o gremista um pouco mais, dessa coisa de jogar com raça, de pelear, então aqui a gente admira muito, né, esse tipo de futebol, e eu, desde 2006, simpatizo muito mais com a seleção argentina do que com a própria seleção brasileira, que não me passa. Aquele Brasil e França foi a gota d'água, assim, pra mim. Como é que foi o Brasil em 2006? 2006, isso. Ah, tá, não, porque tu falar Brasil e França 98 pra mim é mais marcante. Em 2006 eu meio que torci pro Brasil e pra Argentina, uma loucura assim durante a Copa, e se eu não me engano a Argentina jogou antes, caiu antes nas quartas de final pra Alemanha. Foi. E ali tu via nos jogadores, principalmente no Cambiasso, que foi o último que errou o pênalti, chorando aquela raiva por ter perdido. E chegou no domingo, o Brasil perde para a França, os jogadores brasileiros saem dando risada e cumprimentando o Zidane. Ali foi a gota d'água, assim, pra mim, da seleção brasileira. E então chegou 2010, eu já acompanhei muito mais a Argentina, 2014 também, e chegou no fim de 2019, 2014 não consegui ingresso pra Copa, muito difícil, né? 2019 teve a Copa América sendo jogada na arena do Grêmio. Então levei... E nisso de começar a gostar bastante da Argentina, meus sobrinhos, que têm em torno de 18, 20 anos, também eram pequenos, eu era o tio um pouco mais velho, assim, que serve de exemplo pra tudo, né? Que a gente gosta de ter alguém, assim, da família que é um pouco mais da nossa idade, que nos entende. Né? Então eles também passaram a gostar bastante da Argentina, e consegui levar eles, eu os dois, e mais a
a minha cônjuge. Fomos no domingo de sol, um dia maravilhoso aqui, e assistimos o Messi jogar aqui na Arena do Grêmio. Então a Argentina, logo no começo, o jogo começou bem estranho, assim, né? A zaga da Argentina era uma coisa horrorosa. Nossa, muito ruim. Mas logo no começo ali deu um bate-rebate, o Lautaro Martinez abriu o placar, já deixou as coisas mais tranquilas. Segundo tempo, o Messi faz uma jogada, lança o Sérgio Agüero, faz o segundo. A partir daí foi só alegria, uma recordação de ter visto o ET jogar no estádio do meu time. Olha aí, Argentina de novo, agora é gol! Gol! Da Argentina! Lautaro Martínez, tocando um rasteiro no canto esquerdo, de frente para o goleiro. Acontece o melhor dos cenários para a Argentina. Roubada de bola na saída de jogo, um vacilo gigantesco da defesa, um erro grosseiro do Al-Hawi, um presente para o Lautaro Martínez. A Argentina sai na frente, faz o primeiro, e isso ajuda demais, hein, Jean? 1-0 em Porto Alegre. Ajuda demais, né? Você chamava atenção no lance anterior para a bobeada da defesa do Catar, que deixou o Lautaro Martínez sozinho para finalizar. A verdade é que ele desperdiçou a primeira oportunidade, aí o Al-Hawi, não satisfeito com aquela bobeada, entregou uma bola na saída de jogo, realmente entregou a bola nos pés do atacante argentino. E muito aí, legal, cara. Assim, eu devo te confessar que a gente já estava muito mal nessa Copa América, sabe? Por incrível que pareça, o jogo que ela jogou melhor foi contra o Brasil, que perdeu. Sim, merecia ter ganho até. Que ela teve aquela questão toda da falta, que era para dar pênalti, da bola na trave, enfim. E aí eu tava pensando, falei, bom, eu vi o Messi jogar, mas assim, eu não vi o Messi, eu vi o Lionel, que ele tava apagado, vamos dizer assim, muito pouco, jogou muito pouco. E eu não sei também se era alguma coisa, que existe também uma boca pequena dizendo referente aos vários escândalos, isso dá até um outro episódio depois, vários escândalos dos bastidores da seleção argentina, que tem aquelas acusações. Eu até falei disso no Papo Canela uma vez, Felipe, não sei se tu lembra, sobre os jogadores babacas, que na época eu falei que existiam complôs na seleção argentina para derrubar técnico, né? Eu lembro disso. Então existem acusações contra o próprio Messi, que existe o chamado Clube Amigos, que ele coloca quem ele quer na seleção, enfim. E eu não sei se era alguma coisa referente a isso, ou se é realmente que não estava batendo, até porque o Scaloni, que é o atual técnico da Argentina, é um técnico interino. É como se o vice-presidente estivesse levando a nação há vários anos, e agora vai para uma próxima Copa América, vai para a segunda com técnico interino, que não é um técnico de verdade, o cara é um jogador que fez o Sebrae ali de técnico, né? E, enfim, e tá num panorama meio estranho. Mas assim, eu entendo o sentimento do Leonardo, eu posso dizer que eu vi o Messi, as lembranças que eu tenho dele são mais pela televisão, né? Mas pessoalmente eu vi, ele é um cara diferenciado sim, mas ele tava jogando bem abaixo, infelizmente, né? Não sei se é por causa da formação tática, não sei se é por causa da vibe, do clima, não sei. Mas assim, eu lembro só de umas 2 ou 3 jogadas dele na Copa América inteira. O melhor jogo foi contra o Chile, né? Que ele é expulso. No terceiro, exatamente, que foi o terceiro lugar, né? Eu tenho inveja, mano, de vocês assim que viram ele, pelo menos viu o Lionel, sabe? Mas eu queria ter visto assim, os meus grandes ídolos ao vivo. Você quer que eu te fale uma coisa, Felipe? Quem joga muito ao vivo, que eu vi, Tagliafico, lateral. Joga pra caralho. Joga muito aquele moleque. E ele tem futuro, viu? Lateralzinho brabo. Da Ajax, bom. Da Ajax, Tagliafico. Muito bom. Bom, então vou pra minha última história também, né? Antes de contar a última história, quero agradecer de novo aí a presença do Leonardo. Isso, eu que agradeço. Foi muito bom, cara. E a gente vai fazer outros, né? Porque a gente tá fazendo isso agora. Mas, cara, tem lance pra caralho que marcou a nossa vida. Tem na minha cabeça aqui, vocês contando a história aí vão aparecendo mais. E, porra, dá pra fazer umas versões no futuro, vai ficar bem bacana. Bom, a gente falou muito de Copa, eu vou terminar com um jogo de Copa do Mundo também que me marcou muito, que tem a relação com a torcida com o Real Madrid, que começou lá em 98, né, cara? E a minha paixão pela seleção espanhola, assim,
tá desde essa época. Eu assisti a Copa da França torcendo pela Espanha, com o Raul, com o Hierro, lembro acho que era o Zubizarreta, que tava encerrando a carreira na época, né? Que filmaram ele sozinho lá depois. Eu lembro daquela seleção. Tinha o Echeverria. Eu lembro da Espanha de 92, que tinha o Kiko no ataque. Caraca! Tinha como é o técnico do Barcelona, cara, que foi um bom tempo, o Luiz... Guardiola. Não, além do Guardiola. Luiz Henrique, exatamente, era. A Espanha perdeu pra Nigéria por 3-2. A Nigéria que vinha voando, vinha sendo campeão olímpico 2 anos atrás. 2 anos antes. Então eu vim acompanhando a Espanha desde então, né? Em 2002 eu lembro daquela derrota que... Cara, aquela derrota em 2002 nos pênaltis pra Coreia, injusta. Nossa, aquilo me marcou muito, velho. Eu fiquei muito puto, velho. Rouba demais. E eu vinha torcendo porque a Espanha vinha melhorando o seu futebol, né? E eu quero que um dia, se o Brasil não ganhar, eu quero que a Espanha seja campeã. Se o Brasil se fuder no meio do caminho, vamos pra Espanha. Esse sentimento que o Leonardo tava aí com o Brasil e a Argentina, eu fiquei pensando, e se os dois times se pegassem, pra quem que ele ia torcer? Era minha mesma... Eu fiquei nessa aqui, se o Brasil pegar a Espanha, e aí, pra quem que eu torço? Né? É foda. Então aí ficou nessa cena em 2006, até que chegou o ano de 2010, quando a Espanha já vinha com aquele famoso tic-tac, já tinha sido campeão europeu em 2008. Olha, em 2008 eu fiz uma loucura, velho. Eu tava no meio de um concurso da Caixa Econômica e eu saí com 2 horas de prova pra poder ver a final da Eurocopa. Que a Espanha foi campeã. É por isso que hoje você é concursado, né, Felipe? Sou fudido, sou fuleirado. Eu não ia passar naquela prova, não. Eu não ia passar naquela prova, tenho certeza. Então, em 2010, a Espanha vinha com franca favorita, mas já começou a Copa perdendo pra Suíça por 1-0. Vocês lembram disso, né? Nossa, gol bizarro. Gol bizarro, nossa, loucura. Caraca, a Espanha perdeu, mas depois daí em diante a Espanha... E a Espanha tinha... Não sei porquê, cara. Tinha muita gente que tinha raiva da Espanha porque a Espanha não definiu a jogada. Ela tocava, chegava lá na frente, tocava lá pra trás. Tocava, então tava de frente pro gol. Não, toca pra trás, que calma, vai dar certo. E o nego ficava puto, cara, porque a Espanha não jogava pra frente, não jogava objetivo. E eu tava adorando aquela novidade. Pra mim, aquilo não é novidade, aquilo. Só quem viveu aquilo e gostou foi quem nasceu nos anos... Quem tava acompanhando nos anos 70, a Holanda. Se você for ver vídeo da Holanda em 74, 73, 72, meu amigo, era uma loucura. Não sei se você chegou a ver, Leonardo. Era uma loucura. Os caras... Era um monte de gente. O carrossel, né? Nossa, o carrossel era maluco, velho. E pra mim aquilo era tipo... É uma novidade, cara. A Espanha, esse tic-tac é uma novidade. Tá uma coisa que tá acontecendo agora. O Barcelona tá trazendo isso pra Espanha, pra seleção. E era muito bom, cara. A Espanha passa todas as fases, chega a final contra a Holanda. A Holanda, eu tenho um sentimento... também de amor pela Holanda, porque por conta do Cruyff, por conta desse carrossel, da história toda do Ajax, tudo. E as 2 finais que a Holanda chegou e não ganhou Copa, né? E a Holanda merece uma Copa, cara. Só que a Espanha eu tô gostando mais. Eu fiquei nesse sentimento meio dividido, sabe? Mas eu fiquei com o coração 70% na Espanha, mas se a Holanda ganhar eu também não vou ficar triste. Aí aconteceu acho que era o Reitinga, que deu um chute no Xabi Alonso lá, uma maluquice, foi expulso, né? Justamente. No peito? Sim, no meio do peito do cara. Não foi o De Jong, não? Não lembro. Foi o De Jong, exatamente. O De Jong, ele implantou o pé dele no peito do Xabi. Nossa, essa foto é famosa, cara, tá louco. Cara, eu não acho que foi o De Jong, não. Acho que foi o Reitinga, viu? Foi o De Jong? Foi o Reitinga, será? Eu acho que foi o Reitinga. A Espanha jogando demais. A seleção da Espanha, Casillas no gol, Sérgio Ramos na lateral, Piqué, Puyol. Puta que pau. O zagueiro bom. Capdevila na lateral. Acho que era o único pecado da seleção espanhola, era o Capdevila na lateral esquerda. O Busquets, o Xabi Alonso, olha esse meio campo, velho. Xabi, Iniesta, Pedro e o atacante David Villa. Nossa. A Espanha foi lá e fez um gol com o Iniesta, 1-0. Nossa, eu enlouqueci, cara. Eu saí rodando camisa na casa. E nessa época, minha avó tava muito puta comigo, porque todo mundo na Copa tinha bandeirola na rua, né? Faz bandeira, pinta a rua com bandeira. Eu pintei na frente da minha casa uma bandeira espanhola gigante, cara. Gigante, assim. E minha avó puta. Você é brasileiro! Tem que torcer pro Brasil. Vó, a senhora nem gosta de futebol, vó. Você não tem isso, a senhora tá achando ruim? Enfim, aí
o lance capital da Copa do Mundo. Teve um gol, mas teve o lance do Robin de frente com o Cacilhas. Quem nesse mundo acreditou que não ia ser gol ali? Empatou, cara. Empatou. Robin joga. Eu acreditaria, porque eu vi o Higuaín perder vários assim. Mas não, você tá igualando o Robin com o Higuaín, cara? Peraí, velho. Tem razão. Retiro o que eu disse. O Robin tava de cara com o Cacilhas, ficou de frente. Eu acho que se eu fosse o Cacilhas, bicho, o tempo parou ali. Puta, e agora? O que é que eu faço? Pulou para um lado errado, o Robin bateu, a sorte foi que o Cacilhas deixou o pezinho ali, pegou. Acho que o Robin teve pesadelo durante um mês com esse lance, cara. A bola vai ser disputada ali pelo meio. Domina o Snyder, olha a enfiada de bola, posição legal do Robin, ele o goleiro, a batida, Cacilhas pra fora! Defesaça do Cacilhas impede o gol da Holanda. Olha o Snyder aí, olha a bola que o Snyder vai meter. Olha lá, dominou e meteu. Olha o Robin, posição legal. Olha a saída do Cacilhas. Preciso com o pé direito desviando pra fora. Que chance teve a Holanda. Agora é mérito do Cacilhas. Eu fiquei maluco porque além da seleção espanhola, de torcer, eu sou muito fã do Cacilhas. Jogava no meu Real Madrid, eu sei da história do Cacilhas, que ele começou na base, que ele ia pro treino de bicicleta, e aquilo pra mim foi maravilhoso, cara, ver um maluco fazendo uma defesa espetacular, dando o primeiro título da Espanha pra um time que eu já vinha torcendo há anos, né, um time que depois ganhou a Eurocopa de novo, em 2012, e foi maravilhoso, cara, fora o fato da entrevista lá do Cacilhas com a Sara Carboneiro, que era a mulher dele, não sei se não era. Beijão, né? Deu um beijão lá no meio da... Cara, fez, pô, aquilo ali, perdoar, né, velho? Rapidinho, Felipe, teve um outro, antes dessa, na final da Eurocopa de 2008, que foi Alemanha e Espanha, né? Isso. E a Espanha ganha o título em cima da Alemanha, e tem um jogador alemão, acho que é o Schweinsteiger, tá dando entrevista, aí passa o trezinho da Espanha atrás dele, era. Aí ele fica todo errado indo pra trás assim, a galera começa a rir. É muito bom, velho. Cara, isso é muito bom, essas histórias de bastidor assim, que ninguém... Nossa, velho. Aí foi isso, cara, aí a Espanha foi campeã, mas desde então nunca mais ganhou nada, né? 2012 aí, então há 8 anos na fila. Ganhou a Euro, cara. Então, ganhou 2012, aí tá 8 anos na fila, tá. 2020, né? Mas o que são 8 anos perto de quase 30? É verdade, Brasil aí, Argentina, pelo amor de Deus. Ano que vem, hein? Vamos ver, né? Se tiver Copa, né? Ano que vem não, ano que vem é Copa América, né? Então, Copa América, ano que vem. Porque seria esse ano, né? Foi adiado aí. Isso. Covid. Muito bom relembrar essas histórias, velho. A gente precisa fazer outros. Enfim. Cara, pra finalizar, rapidinho, Felipe, eu queria agradecer, logicamente, novamente o Leonardo e indicar, como o podcast está grande, eu queria deixar só 2 indicações e pra vocês irem no podcast, assinarem, aí vai ter link no post, vai ter também link aí pra vocês assinarem no Anchor ou no Spotify. O Histórias de Futebol, com o podcast do Leonardo, 2 episódios em específico, que é sobre histórias, que é basicamente isso que a gente tá fazendo aqui. O primeiro deles é Manchester's Blue, é sobre aquele jogaço, o gol do Kun Agüero, aquele título do Manchester City depois de 44 anos, né? Que ganhou do Manchester United. O episódio é perfeito, sensacional. Assim, Leonardo, parabéns pela trilha sonora. Obrigado. Parabéns pelo timing, parabéns por tudo, cara. O episódio tá de longe no meu top, assim, 10 de episódio de futebol, cara. É muito bom. Que massa. E o outro, que o Felipe já falou, e eu vou repetir agora, A Melhor Partida Já Jogada, que é baseado naquele texto que circulou alguns anos atrás, sobre 5 garotos argentinos que estavam na Copa do Mundo 2014 em Copacabana, jogando futebol na praia, né? Fazendo uma disputinha de pênalti lá e bebendo. E, enfim, eu não vou contar a história porque é foda demais. Escuta o episódio, esses 2 episódios vão estar linkados aqui no post. São histórias maravilhosas, pra dizer o mínimo. E também tá super bem editado, muito bom, cara. Valeu mesmo. Isso aí.
Gente, a gente tá numa plataforma nova lá no turnolivre.com, junto com o Sebs aí, que faz o Cerveja Barata, e o Três Sonidos de música, e junto com a Milton também, do Quadrinhos e Narrativa, e o próprio Mr. Play, que conta vários assuntos. Então o Mr. Play não tem uma pauta, né? Fala do que ele tiver vontade. Cultura pop. E por enquanto, Papo Canela, a gente e o Mr. Play também tá nas quartas-feiras, uma vez ao mês, sempre alternando quadrinhos narrativos, Mr. Play e Papo Canela. Isso por enquanto. Eu tô procurando um editor aí que me ajude aí. O Seb tá comigo, mas também o Seb tem uns projetos deles por enquanto, então fica difícil ficar produzindo. Meu desejo era produzir um podcast por semana, né? Mas é complicado. Mas esse temático, né? A gente tá fazendo também um quinzenalmente, que é o Papo Canela Mundo, onde eu converso com o pessoal lá, com o Cacito, com o Thiago, sobre alguma notícia do futebol do mundo. E eu espero que vocês gostem, assinem lá o nosso canal e futuramente a gente vai pedir dinheiro, né? Pra você ajudar a gente. Vai passar a tigelinha. passar a tigelinha do padre e tal, pedir uma graninha pra ajudar a pagar no servidor, né? É isso aí. O Leonardo, também queria agradecer de novo aí. A gente já fez propaganda do teu podcast. Onde é que a gente pode te encontrar além do site Histórias de Futebol? Cara, assim, tem então Instagram, que eu mantenho ali a página do Histórias de Futebol, que é instagram.com/histórias_de_futebol. A gente vai deixar linkado aí pra facilitar a vida. Isso, a gente deixa linkado depois. E o Twitter também é @pod_histórias. Link também no post. Ô, Sebastião. Oi. Quer fazer propaganda aí do Três Sonidos, do Cerveja Barata? A gente já tá em casa, né, cara? Quem assinar o Turno Livre já vai ter aí. Eu não vou dizer a periodicidade, que nem eu sei. Mas pelo menos uma vez por mês vai ter um episódio ou do Cerveja ou do Três Sonidos aí pra vocês degustarem. Bem lembrado. Se quiser ouvir os podcasts todos da casa, assina Turno Livre nas principais plataformas, né, de podcast, que lá vai estar uma bandeja de podcast. Você não gosta de quadrinho, então espera o Papo Canela. Não gosta de futebol, espera quadrinhos, espera cerveja. Vai ter sempre podcast lá pra você ouvir de diferentes assuntos, beleza? É isso aí. Eu preciso ir porque eu ainda vou fazer compras. Tchau, gente. Valeu, muito obrigado. Boa sorte, valeu, até mais. Valeu, Leonardo. Tchau. Para ser um fenomenal centroavante, é preciso fazer muitos gols, de todos os jeitos, sendo muito maravilhoso, como fez Romário. Parafraseando o poeta, que me perdoem os artilheiros, mas a beleza do gol é fundamental. Para ser um fenomenal centroavante, é preciso sair da área para receber a bola, tabelar, ter ampla visão e dar ótimos passes para os companheiros marcarem os gols, como também fazia o Romário. Para ser um fenomenal centroavante, é preciso ter as pernas fortes, uma excepcional explosão muscular e muita velocidade para receber lançamentos longos, como tinha o Romário. Ele chegava na bola sempre antes do zagueiro. Para ser um fenomenal centroavante, é preciso dominar a bola em pequenos espaços, não deixá-la fugir nem colada aos pés e finalizar rápido e com eficiência, como fazia o Romário. Quando era necessário, ele driblava o seu marcador antes de chutar. Para ser um fenomenal centroavante, é preciso não ficar ansioso diante do goleiro e finalizar com o corpo ereto, com o pé de apoio paralelo e próximo à bola, olhando para o goleiro e não para a bola, como fazia o Romário. Para ser um fenomenal centroavante, é preciso, mesmo sendo baixinho, ter uma boa impulsão, se colocar bem, olhar para o goleiro e cabecear com os olhos abertos no canto, como fazia o Romário. Para ser um fenomenal centroavante, é preciso, no momento em que é realizado o lançamento, para não entrar em impedimento, colocar o corpo de lado para facilitar a arrancada inicial, ter um olhar na bola e no companheiro que vai dar o passe e outro nos movimentos e na posição do zagueiro,
como fazia o Romário. Quando o defensor virava o corpo, ele já estava longe. Para ser um fenomenal centroavante é preciso ser esperto, não ficar colado ao zagueiro, se afastar um pouco e se fingir de morto, para então conseguir enganar o defensor, como fazia o Romário. Para ser um fenomenal centroavante é preciso antever o passe, o lançamento e se antecipar ao zagueiro, como fazia o Romário. A bola não procura o artilheiro. Ele é que sabe antes dos outros aonde a bola vai chegar. Para ser um fenomenal centroavante é preciso ser imprevisível, fantasista e inventivo, como era o Romário. Para ser um fenomenal centroavante é preciso ser conciso, economizar gestos, simplificar, não se enrolar com a bola e executar bem o que é fundamental. Como fazia o Romário? Talento é tornar simples o que é complexo. Para ser um fenomenal centroavante é preciso treinar o que vai se executar no jogo, como fazia o Romário. Numa ocasião, fui entrevistá-lo pela ESPN Brasil, em Valência, na Espanha, e o Romário estava fora do treino por causa de uma contusão. Perguntei o que havia acontecido, e ele me respondeu: não tenho nada, só não quero treinar 2 toques num campo pequeno. Isso não acontece na partida. Os técnicos de todo mundo adoraram este treinamento. Para ser um fenomenal centroavante, é preciso ter muita confiança e saber esperar os poucos momentos que terá para brilhar, como fazia o Romário. Para ser um fenomenal centroavante, é preciso ser solidário, participar do jogo coletivo. Entretanto, é necessário também ser ambicioso, egocêntrico, pretensioso e ter a convicção de que só ele vai decidir a partida, como tinha o Romário. Para ser um fenomenal centroavante, é preciso fazer sem pensar, sem saber por que faz, como fazia o Romário. O craque não planeja, faz. O craque não tem explicação, ele é. Essa foi o Fenomenal Centroavante. Crônica do Craque Tostão.